do segundo ano. Olha eu aqui novamente, hoje, terça-feira, 6 de abril de 2021, para a nossa segunda aula do dia, aula de oficina de negócios. Pois bem, vocês lembram da nossa história, não é? Geradora de estudo. Na aula anterior, a nossa aula do dia 30, que foi terça-feira passada, eu reli a história geradora do estudo, né? Que é Sonhar é Possível, que fala de dois irmãos gêmeos de 8 anos, é o Rian e o Rai, que tiveram uma mega ideia de doar seus brinquedos, porque tinham muitos brinquedos, e além de fazer essa doação, eles ainda tiveram a ideia de construir brinquedos. Dessa ideia de construir os próprios brinquedos, surgiu a ideia de fazer um bazar junto com toda a comunidade escolar, a ideia da professora também. Então, desse bazar, o dinheiro arrecadado, eles ajudaram idosos e compraram coisas para outras crianças também. Então, de uma ideia que os dois tiveram, surgiram outras ideias, e dessas ideias pode-se ajudar outras pessoas. Bem interessante, não é? No finalzinho da história, fala sobre a loja deles, que hoje eles já estão crescidos, né? E criaram uma loja com o nome Sonhar é Possível. E nesse local, tanto as crianças constroem, como também podem adquirir outros brinquedos. Quando eles tiveram essa ideia de produzir os próprios brinquedos através de material de sucata e vender em um bazar, eles já estavam empreendendo, eles viraram empreendedores. Poxa, mas o que seria isso? Vamos ver o que é ser empreendedor, porque esse é o nosso assunto, o nosso primeiro assunto, né, dessa nova unidade. Só que antes, como é de costume, vamos à nossa correção. Correção da atividade de terça-feira passada, que foi no dia 30 de março, certo? Bem antes do feriadão que teve aí de Páscoa. Essa atividade foi no caderno. Eu pedi para que vocês pesquisassem e escrevessem o significado de desejo, sonho e ideias. Depois, que escrevesse as características positivas de uma pessoa para realizar um sonho. E citasse 5 exemplos do que podemos criar com material de sucata. Então, sugestão de resposta, tá? Porque quando a gente pesquisa desejo, entra aí 2 ou 3 definições. Então, uma das sugestões, não é que desejo significa aspiração, um querer, né, uma vontade, isso é o desejo. O sonho são conjuntos de imagens, de pensamentos ou de fantasias que se apresentam à mente durante o sono. E ideias são opiniões de um indivíduo ou de um grupo sobre um determinado assunto. Mas aí o que é que tem a ver esses três? Eu só queria deixar claro para vocês o que cada um é, tá? Quando eu digo que eu tenho um desejo e eu tenho um sonho, a gente pode ver aí que não são as mesmas coisas, tá? O desejo é uma vontade, né? Os sonhos são coisas que vêm durante o sono, não é? São pensamentos que eu posso vir a fantasiar na minha mente ou que eu posso ter em minha mente. E já as ideias são opiniões, tá? Opiniões que eu tenho, que você tem, essas são as ideias. Então, as 3 definições aí são totalmente diferentes, porém, estão ligadas, não é? Porque a partir de uma ideia,
não é? Ou então, a partir de um sonho, pode me surgir um desejo e eu ter várias ideias. Com isso, eu vou poder realizar meu sonho, certo? Tem definições diferentes, porém estão ligadas, né? As três estão unidas aí, porque uma sempre pode vir ligar a outra. Então, no 2, quais as características positivas de uma pessoa para realizar um sonho? Para uma pessoa realizar um sonho, ela precisa ser persistente, ela precisa estar ali querendo realizar. Ela tem que ser criativa, tem que ter alguma ideia para ajudar a realizar aquele sonho e tem que inovar, certo? Tem que vir com ideias novas para poder levar aquele sonho ali adiante. 5 exemplos do que podemos criar com material de sucata: carrinho de caixa de creme dental, de rolo de papel higiênico, robô com tampinhas de refrigerante, porta-lápis. Fizemos um logo no comecinho, acho na primeira aula de arte, com CD, rolo de papel higiênico, porta-joias com garrafa PET, casinhas com potes, com garrafas de desinfetante ou de amaciante. Então, tudo que você imaginar pode ser feito com material de sucata. Por isso que a gente diz que não pode ser jogado fora, precisa ser reciclado, né? Reinventado. Então, a partir da ideia que os meninos tiveram, surgiu um negócio, né? Um empreendimento. Eles viraram empreendedores. Então, pergunto a vocês o que é empreendedorismo? O que seria empreendedorismo? Pois é, e é justamente o nosso assunto da unidade 2 do nosso livro Oficina de Negócios. Nossa unidade 2, o que será empreendedorismo? O que será isso? Aí tem um diálogo na página 22 que diz o seguinte: o que essa palavra significa? Eu não sei. Vamos descobrir juntos? Pois bem, empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. Lembra que tive um sonho, desse sonho me surgiu um desejo de uma vontade de realizar e me surgiram ideias para que eu colocasse em prática esse sonho. Então, justamente isso aí. Empreendedorismo, um estudo voltado para o desenvolvimento relacionado à criação de um projeto por meio de um sonho, certo? Então, empreendedorismo, colocar em prática, realizar um projeto para concretizar um sonho. Como ser um empreendedor? Está aqui no nosso livro, página 23. Então, como ser um empreendedor? Para ser um empreendedor, eu preciso perseverança, criatividade, autonomia, liderança, planejamento, responsabilidade, sonho, decisão, coragem. Falamos sobre esses tópicos logo no comecinho do ano, tá? Quando fizemos uma aula de empreendedorismo, onde eu falava algumas coisas desse tipo, como ser um empreendedor, não é? O que é que eu precisava fazer para empreender. Então, quando ele fala que eu preciso ter perseverança, ele quer dizer que eu preciso
focar naquela ideia. Eu não tive um sonho, não tive uma ideia, então eu preciso perseverar, eu preciso continuar, mesmo que seja difícil. Criatividade, lógico, porque se eu não tiver criatividade, o meu negócio, ó, meu empreendedorismo vai cair, porque ninguém vai se interessar, certo? Liderança, autonomia, preciso estar ali à frente do meu empreendedorismo, do meu empreendimento, para que eu consiga ter várias ideias e sempre melhorar. Responsabilidade por quê? Questão de horário, questão de higiene no local, questão de organização. Então, tudo isso é necessário. Preciso planejar, tá? Não é do nada que vai surgir a ideia e eu vou fazer de qualquer jeito, de forma alguma. Para empreender, para ser um empreendedor, eu preciso ter um planejamento. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou precisar para poder conseguir levar para frente o meu empreendimento, né? O sonho, porque tudo vai partir de um sonho, de um desejo, não é? E de ideias. Preciso tomar decisões, certo? Decisões seríssimas, porque envolve dinheiro, envolve outras pessoas, então decisões eu preciso tomar sempre e com cuidado e com seriedade, tá? E preciso ter coragem, né? Porque se eu tiver um sonho e não tiver coragem, se eu ficar sempre com medo, ai, será que vai dar certo? Meu Deus, será que não é melhor não fazer? Eu não vou conseguir realizar meu sonho de jeito nenhum, não é? Então, preciso, acima de tudo, ter coragem e principalmente perseverança para continuar. Quero ser um empreendedor. O que fazer? Tá aí, ó, na página 24. Tem aí esse menino tomando notas, não é? O que é que eu preciso fazer para me tornar um empreendedor? Da mesma forma que Rian e o irmão gêmeo, né? Rian e Raí tiveram a ideia, né? E se tornaram um empreendedor no futuro. Criaram sua loja, sua marca, expandiram, surgiram para ampliaram para outras cidades. Então, a ideia que eles tiveram deu início ao empreendedorismo deles, né? Foi o que fez com que eles virassem empreendedor. Mas aí, o que é que eu preciso fazer, né? O que é que eu faço para ser um empreendedor? Então, aí no livro, no quadrinho rosa, está dizendo assim: para tornar-se um empreendedor de sucesso, primeiramente é preciso nunca desistir de seus sonhos, ter metas, seguir estratégias e contar com o Sebrae. Lembra que falamos na aula passada sobre metas e estratégias? Pois bem, metas, onde eu quero chegar, e estratégias, o que é que eu vou fazer para chegar a realizar aquelas metas. Então, precisa de metas, estratégias e a ajuda do Sebrae. Mas o que será o Sebrae, tia Shirley? Vamos ler agora nesse quadro verde que está aí no livro de vocês, na página 24. Então, Sebrae quer dizer Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Esse é o significado de Sebrae, certo? Então, o Sebrae, no quadro azul do lado, está dizendo assim: o Sebrae tem como objetivo auxiliar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. O que é que o Sebrae faz? Pois bem, o Sebrae, ele ajuda aquelas pessoas que têm as ideias, têm o sonho, cria suas metas, suas estratégias, porém não consegue levar para frente, para a realização. O Sebrae vai lá com um consultor e explica o que é que você tem que fazer
organiza tuas metas para que você consiga dar início aí ao seu empreendedorismo, certo? Ao seu empreendimento. Então a pessoa tem uma ideia, quer vender, roupas, certo? Hoje em dia muita gente tem loja virtual, né? Vende no Mercado Livre, no Instagram, tem grupo no WhatsApp para vender. Então, só que aí a pessoa não tem ideia de como vai fazer aquilo ali, como vai começar, o quanto que ela vai precisar gastar, não tem ideia nenhuma. Então, o consultor do Sebrae, ele faz justamente essa ponte aí, né? Ele ajuda a tirar todas as dúvidas que a pessoa tiver. Vai dizer onde é que você vai ter que comprar, dar dicas, né, de como comprar, o quanto que você vai precisar gastar. Fala também sobre essa questão de mídia social, criar páginas, criar lojas virtuais, fazer propagandas. E ainda tem uma questão de um empréstimo, um financiamento que o Sebrae faz para poder a pessoa desenvolver o seu negócio, certo? Então, tudo isso o Sebrae ajuda o empreendedor. Todo estado ele tem o Sebrae, tá? Então aqui na cidade, no centro do Recife também tem um. E qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa pode consultar o site para poder tirar suas dúvidas e ampliar o seu empreendimento, tá certo? Muito tranquilo isso aí, né? Então, para ser empreendedor, eu preciso ter perseverança, criatividade, autonomia, liderança, planejamento, responsabilidade, sonho, decisão, coragem. Lembrar que eu preciso organizar as minhas metas e as minhas estratégias, certo? Metas, o que eu quero realizar, e estratégias, como eu vou realizar, o que é que eu vou fazer para realizar aquelas metas. Falando sobre o Sebrae auxilia, né, o desenvolvimento do micro e pequenas empresas, não é isso? Para exercitar esse mega assunto que fala sobre empreendedorismo, que a gente já viu o que é, né, que é o estudo voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto por meio de um sonho. Isso é empreender, né? Isso é empreendedorismo. A gente conhece vários empreendedores aí. Nessa época agora de Páscoa, vimos várias propagandas, né? No jornal local, passou algumas pessoas que estavam empreendendo através do chocolate, né? Fazendo ovo de colher, cenouras, coelhos de chocolate. Então, isso é empreender, tá certo? Quando você tem uma ideia de vender comida, coloca uma barraquinha, uma tenda e leva lá tuas panelas com tua comida maravilhosa, você está empreendendo. Quando você tem habilidade para fazer pulseiras, ó, simples pulseiras de continhas, tá vendo? De bolinhas brilhosas. Quando você tem essa habilidade e passa a fazer várias e começa a oferecer, você está empreendendo. Quando você decide vender cremosinho, picolé na tua casa, você está empreendendo. Você é um empreendedor no ramo de picolés, cremosinho. Então, empreender é quando você tem uma ideia e você coloca em prática aquela ideia. Quando o negócio é muito grande, que envolve muita dinheiro, envolve compras de equipamentos, de materiais, então você
pode contar com o Sebrae para poder organizar o teu empreendimento e assim poder ampliar e empreender de forma correta, né? Com auxílio do Sebrae, com aquela visão de empreendedorismo mesmo, certo? Para exercitar esse assunto sobre empreendedorismo, que é o nosso primeiro assunto da unidade 2, vou deixar para vocês uma atividade no caderno de oficina de negócios. Lembrando que quem não tem o caderno de oficina de negócios pode fazer lá no caderno de português. Tranquilo, não é isso? Pois bem. A atividade é a seguinte. Você vai fazer o cabeçalho, bem bonitinho aí no caderno de vocês. Coloca o nome da escola, a data, o nome de vocês, diz se é segundo ano, manhã ou tarde. Depois coloca atividade de oficina de negócios. 1. Criar um negócio e tornar-se patrão não é fácil, de jeito nenhum. Se você fosse montar um negócio, o que seria? Leia os exemplos abaixo, copie em seu caderno, escolha 2 e pinte de amarelo. O que é que você vai ter que fazer? Montou lá, cabeçalho, atividade, oficina de negócio, tranquilo. Copia aí o número 1 todo. Copie essas 4 opções aí no teu caderno. Sorveteria, pizzaria, sapataria e farmácia. Escreveu, escolhe 2. Se você fosse montar um negócio, esse seu negócio seria sorveteria, pizzaria, sapataria ou farmácia. Escolhe 2, pinta de amarelo e passa para a próxima atividade. Atividade 2. Desses 2 quadros que você escolheu, você não escolheu 2 aqui? Pois bem, dos 2 que você escolheu, pintou de amarelo 2, você vai escolher 1 para fazer um negócio aí, para fazer um desenho do seu negócio, do que você escolheu. Ah, eu escolhi colocar uma sapataria. Então, eu vou desenhar. Eu coloquei sapataria e sorveteria. Totalmente diferente, né? Aí eu pintei de amarelo, sorveteria e sapataria. Só que aí o que eu mais me agrado é sapataria. Então, eu faço um desenho aí de uma loja. Como se fosse a minha loja da sapataria. Como é que eu ia querer? Eu ia querer a loja toda com a porta de vidro, um sapato brilhoso, assim, um desenho com um nome, uma ideia de um nome. Vou pintar esse meu desenho, certo? Escolhi lá 2, pintei de amarelo, escolhi um dos 2, fiz o desenho e pintei. Aí o 3 pergunta se você conhece algum empreendedor. Se você não conhece, coloca não, ponto. Se você conhece um empreendedor, você vai escrever um pouco sobre o empreendimento dele. Ah, eu conheço um empreendedor que ele vende salgados. Salgados, doces, kit, né, bolo, kit festa. Aí eu vou escrever o nome, vou colocar lá o nome do empreendimento do meu amigo ou do conhecido e vou escrever como é. Ah, fulana é uma pessoa que tem dom para cozinhar, principalmente doces, salgados e os bolos. Então, surgiu há alguns anos a ideia de fazer bolos para vender e vou desenvolver aí meu texto, certo? Não precisa ser muito extenso, tá certo? Contando que você explique um pouco como é o empreendimento dessa pessoa. Tranquilo? Ótimo! Então, terminou a atividade, o que é que vai fazer? Vai mandar para mim a foto da atividade lá do caderno, para poder eu fazer a anotação em meu caderno, né? Que você está participando e fazer as correções. Beleza? Então, terminando hoje nossa aula de terça-feira, 6 de abril de 2021. Cheiro para vocês. Até a nossa próxima aula.